Pé na estrada. 350 mil veículos são esperados nas rodovias do Vale, Litoral e Serra durante o feriadão. Ao vivo, a situação do trânsito na saída para o fim de semana prolongado. Fatalidade: ex-presidente da Câmara de Taubaté morre em acidente de trânsito na Via Dutra. Prefeito Ortiz Júnior decreta luto de 3 dias em homenagem a Carlos Peixoto. Criatividade. Embalagens de pizza servem de esconderijo para mais de 30 quilos de maconha em Pindamonhangaba. Droga estava dentro da geladeira. Um casal foi preso. Recurso internacional: Jacareí também recorre ao CAF para alavancar obras de infraestrutura. Empréstimo de 60 milhões de dólares ainda depende de autorização do governo federal. Dia da Cidade, Festa do Pinhão e Band Saúde comemoram o aniversário de Campos do Jordão. E tem ainda as atrações da nossa agenda cultural para você curtir a folga prolongada na região. Porque hoje é sexta-feira, 27 de abril. E o Band Cidade, segunda edição, já está no ar. Olá, muito boa noite. Boa noite para você. A Prefeitura de Jacareí é mais um município da região que negocia empréstimo internacional para alavancar obras de infraestrutura na cidade. Com prazos prolongados e juros muito menores do que os praticados pelos bancos nacionais, esses contratos permitem que projetos saiam do papel de forma mais rápida, sem que eles dependam apenas da arrecadação. Mas por outro lado, é uma dívida que precisa ser muito bem planejada para não comprometer o orçamento no futuro. A Ponte Nossa Senhora do Rosário é um dos acessos para a região do Rio Abaixo, em Jacareí, que concentra a maior parte das indústrias instaladas na cidade. Uma segunda ponte também serve de caminho para quem trabalha aqui, mas mora em outros bairros. Mas a atual estrutura já não comporta mais o volume de veículos que passam por aqui todos os dias. O movimento é ainda mais intenso nos horários de pico. Para melhorar essa situação, a Prefeitura de Jacareí deve construir uma ponte nesta região da cidade. A verba para colocar a obra em prática deve vir de um empréstimo do Banco de Desenvolvimento Latino-Americano, que o município negocia com o governo federal. Ao todo, 60 milhões de dólares, que também devem ser usados em mais 9 intervenções viárias, como a duplicação da Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco. O secretário de governo explica que o empréstimo internacional foi a melhor opção pelo alto investimento e os juros baixos. A gente procurou alternativas para continuar investindo, mesmo diante desse cenário de crise. E a melhor saída que a gente encontrou foi um financiamento internacional, que a gente consegue um volume maior de recursos, a gente consegue realizar grandes obras e deixar um legado para a cidade, a uma taxa de juros muito inferior à que é praticada hoje pelos bancos brasileiros. A nível nacional, uma taxa de juros estaria em torno de, no mínimo, 8% ou 9% ao ano. Aqui a gente está falando de 2,5% ao ano. A previsão é que as obras comecem até o início de 2020. O empréstimo já foi aprovado pelo Banco de Desenvolvimento, mas falta ainda a autorização do governo federal. A ponte, independente de financiamento ou não, ela é uma obra que já estava prevista e que tem que sair. A Prefeitura assegurou isso aos municípios no pleito eleitoral e também não tem como se pensar no desenvolvimento da cidade sem essa nova alternativa. A cidade hoje está estrangulada nas 2 pontes que estão aqui próximo ao Paço Municipal. Na região, outras cidades também têm recorrido a empréstimos internacionais para alavancar obras de infraestrutura. É o caso de Taubaté, que recentemente teve acesso ao crédito do Banco de Desenvolvimento da América Latina, no valor de 60 milhões de dólares. Em São José dos Campos, mais obras. A Prefeitura anunciou no dia 23 de abril a construção de uma ponte estaiada entre as avenidas São João e Jorge de Zaru, no Jardim Colinas. A construção será financiada com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento, com custo de quase 63 milhões de reais. Na análise deste especialista em desenvolvimento regional da Universidade de Taubaté, os empréstimos e financiamentos internacionais realmente são uma boa alternativa pelos juros baixos e prazos maiores para a quitação da dívida. Porém, alerta para alguns detalhes que não devem ser esquecidos, pois podem complicar futuramente. O primeiro cuidado é a questão da variação cambial. Como é um empréstimo em moeda estrangeira, se o real desvalorizar muito em relação à moeda estrangeira, o Estado e o município podem entrar em dificuldade para pagar essas contas.
O segundo motivo, que é o cuidado, é o nível de endividamento já que o município e o Estado têm. Há ainda uma questão que tem que se analisar, muitos desses estados e municípios, para atrair investimento, acabam efetuando renúncia fiscal. Renúncia fiscal diminui a arrecadação. Com dívidas altas, fica uma dicotomia que precisa ser analisada com cuidado. A Vigilância em Saúde de Ubatuba confirmou hoje a segunda morte por febre amarela silvestre. O paciente de 49 anos trabalhava em um sítio no sertão do Ubatumirim, mesmo bairro onde foi confirmada a primeira morte pela doença. O paciente também não tinha tomado a vacina. Agora já são 3 casos confirmados na cidade, sendo 2 mortes. Os exames do macaco sagui, encontrado morto na região do Horto, também deram positivo para a doença. A vacinação contra a febre amarela continua normalmente em todos os postos de saúde. Atualmente, a cobertura vacinal em Ubatuba é de 70%. A Unidade Básica de Saúde do Altos do Santana, zona norte de São José dos Campos, foi alvo de vândalos durante a madrugada de hoje. Do local foram furtados um painel de senhas, 2 micro-ondas, um computador e o estepe do carro da unidade. O local tem sistema de alarme, mas a polícia investiga se o equipamento funcionou ou não durante a ação. A UBS foi reformada recentemente para receber o programa UBS Resolve, que começou ontem. A prefeitura informou que irá providenciar uma compra emergencial dos itens furtados. Em Pindamonhangaba, um casal foi preso em flagrante com quase 35 quilos de maconha durante a madrugada. A polícia militar chegou aos suspeitos por meio de uma denúncia anônima e encontrou na casa a droga escondida em embalagens de pizza dentro da geladeira. No local ainda foram apreendidos mais de R$1.000 em dinheiro, balanças de precisão e anotações sobre o tráfico. O velório do ex-vereador de Taubaté, Carlos Peixoto, deve começar por volta das 10 da noite de hoje na Câmara Municipal. Ele morreu durante a madrugada, vítima de um acidente de trânsito em São José dos Campos. Peixoto perdeu o controle do carro que capotou na pista marginal da Dutra, na altura do quilômetro 147. Ele foi socorrido ao Hospital da Vila Industrial, onde passou por uma cirurgia, mas não resistiu. Carlos Roberto Lopes de Alvarenga Peixoto nasceu em Taubaté em 12 de fevereiro de 1975. Ele tinha 43 anos. Formado em jornalismo pela Unital e pós-graduado em comunicação e marketing político, foi eleito vereador por 3 mandatos, sendo o primeiro em 2005 pelo PSC. Já no PMDB, reelegeu-se 2 vezes. Em 2007, assumiu a presidência da Câmara Municipal, cargo que também ocupou em 2009 e 2014. Também foi secretário e vice-presidente do Legislativo e participou de diversas comissões permanentes. Carlos Peixoto deixa uma filha. O prefeito de Taubaté, Ortiz Júnior, decretou o luto oficial de 3 dias na cidade pela morte do ex-vereador. Em nota, a administração municipal destacou o empenho de Carlos Peixoto para a aprovação de projetos importantes do Executivo, entre eles a regulamentação da expansão urbana e o financiamento internacional junto ao Banco de Desenvolvimento da América Latina. No próximo bloco do Band Cidade, falta de saneamento básico ainda é realidade para moradores de um bairro de Caçapava, que há décadas tem que conviver com o esgoto a céu aberto passando na porta de casa. E também, ao vivo, a movimentação nas estradas da região na saída para o fim de semana prolongado. A gente volta em instantes, agora 6h58.